Peugeot Rifter. Venha descobri-lo. Boa noite, especial desporto na SIC Notícias. Rui Pinto ficou em prisão preventiva, mas o advogado diz que vai recorrer da decisão da juíza de instrução criminal por considerar a medida exagerada. Para já, o fundador do Football Leaks fica no estabelecimento prisional junto à Polícia Judiciária em Lisboa. O perigo de continuação da atividade criminosa, a perturbação do inquérito e o perigo de fuga valeram a Rui Pinto a medida de coação mais pesada. O arguido de 30 anos esteve durante 1h30 no primeiro interrogatório judicial a responder às perguntas da juíza do Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa. Rui Pinto responde pela prática de vários crimes, entre eles acesso ilegítimo, violação de segredo, ofensa à pessoa coletiva e extorsão na forma tentada. Fica em prisão preventiva, mas a defesa considera que fica mal e, por isso, vai tentar que lhe seja alterada a medida de coação. Como é que reagiu Rui Pinto a esta decisão? Está bem, está bem. Mas o que é que acha, Sr. Doutor? Acha que é justo? Eu acho muito mal. O Rui Pinto incomoda muita gente e foi tomada uma decisão que naturalmente nós vamos recorrer. É só isso que eu lhe posso dizer, não posso dizer mais nada. Fuga, continuação da atividade criminosa? Tudo o que quiserem. Vamos recorrer e pensamos que legalmente não havia razões para isto. Um recurso para tentar alterar a decisão da juíza, caso contrário, terá que aguardar 3 meses até que esta medida de coação seja revista. Rui Pinto vai ficar em prisão preventiva no estabelecimento prisional anexo à Polícia Judiciária. E ainda no âmbito do caso Rui Pinto, a Procuradoria-Geral da República confirmou à SIC a existência de inquéritos que estão a ser investigados no Departamento Central de Investigação e Ação Penal do Ministério Público, relacionados com suspeitas de crimes fiscais cometidos no futebol português. A Procuradoria não diz quantos são os processos de inquérito, nem confirma a existência de arguidos constituídos. Assim que sabe ainda que Rui Pinto terá sido contactado por inspectores da autoridade tributária que estão a colaborar com procuradores do DCIAP que dirigem os inquéritos. O primeiro contacto terá ocorrido antes do fundador do Football Leaks ter sido detido na Hungria a 16 de janeiro. Rui Pinto inicialmente não terá respondido, mas já depois de ser detido a 16 de janeiro acabou por responder aos inspectores enquanto estava em prisão domiciliária em Budapeste. Ao que assim que apurou, os inspectores da autoridade tributária pediram a Rui Pinto ajuda sobre os documentos que o fundador do Football Leaks tinha em seu poder no âmbito do site. Estes inquéritos, importa reforçar, não estão relacionados com o que levou à extradição de Rui Pinto para Portugal. E são convidados deste especial desporto, à minha direita, o Rui Santos e a Filipa Duarte Gonçalves. Boa noite. À minha esquerda, o Duarte Inácio e também o Tiago Caiado Guerreiro. Boa noite a todos, bem-vindos à SIC Notícias. André, como antigo inspetor da Polícia Judiciária, começo por si. Há aqui questões de segurança relacionadas com o Rui Pinto. Ele corre risco, na sua opinião? Olha, eu acho que ele não corre grande risco, em boa verdade, por todos os motivos. Primeiro, porque isto é um país, de facto, de grandes costumes. Depois, porque ele, de facto, diria que ele não fez assim nada de tão gravoso. Embora nós saibamos que o futebol é talvez, dos fatores mais incendiários na nossa realidade, não é? Neste país, não. Deixa passar o que fazem os políticos, mas não deixa passar o que fazem os treinadores e os dirigentes desportivos. Não acredito, honestamente, que exista um perigo real para ele. Ainda assim, eu ia já, se calhar, deitar marcha para a fogueira, para animarmos isto, dizendo que, se calhar, o verdadeiro risco até pode vir do grupo dele. Ou seja, isso? Porque, se calhar, uma forma de credibilizar o trabalho deles é demonstrar que aquilo é tão importante que ele até está em risco agora. Se tentarem fazer alguma coisa, mas pronto. Qual é o perfil que traça de Rui Pinto? Olha, o Rui Pinto é um indivíduo, de facto, curioso, porque quem olha para ele não diz que ele fez as coisas que fez, não é? Não joga em nada com a atitude dele, com a forma de estar, enfim, tudo aquilo que depois se tem revelado como uma atividade a que ele está diretamente ligado. Mas lá está, os crânios são assim e, de facto, o
os nossos peritos em IT são normalmente indivíduos com perfis muito específicos. Acredito que não está sozinho, não pode estar. É impossível, com a dimensão que isto tem, com o volume de informação, com a forma como se acedeu, a transversalidade de tudo isto, é impossível ele não estar sustentado numa rede bem mais forte e segura, que de facto ele está a dar todo o apoio, inclusive agora que está detido. Filipe, o Rui Pinto, as primeiras informações, até baseadas nas declarações do próprio Rui Pinto, ainda na Hungria dizia que não tinha intenção nenhuma de colaborar com as autoridades portuguesas. Chega a Portugal e afinal já está a colaborar com a autoridade tributária e a ajudar a autoridade tributária a perceber como é que o dinheiro se movimenta muitas vezes pela Europa, o rastro do dinheiro, como se costuma dizer na gíria. Isto pode, de alguma forma, ser uma atenuante para o futuro de Rui Pinto nos processos que enfrenta, neste caso, o primeiro que será este caso do Oyen Sporting? Bem, deixe-me antes de mais fazer uma separação. Uma coisa é o processo de crime na qual ele está indiciado pela prática de 6 crimes. Outra coisa completamente diferente serão os processos de crimes em que ele, de facto, participa como testemunha ou estará, de alguma forma, auxiliar na investigação que está a ser realizada. Se falarmos no processo de crime em que ele está indiciado pela prática dos 6 crimes, a atenuação especial da pena está prevista especialmente no Código. E temos exemplos como, por exemplo, o agente do crime ter praticado o crime imbuído com uma ameaça ou imbuído na defesa da sua honra ou até sobre ordens de uma autoridade ou um superior hierárquico. Eventualmente, se mostrar arrependimento, poderá eventualmente acontecer. Note que não há aqui causas de exclusão de ilicitude, no meu entender. Portanto, outra coisa completamente diferente será, no meu entender, se ele ajudar as autoridades, mas eu penso que isso poderá ser eventualmente ponderado, mas são processos completamente diferentes, portanto temos de ter em atenção isso. Tiago, esta colaboração de Rui Pinto com a autoridade tributária mostra que é muito complicado, mesmo para os especialistas da autoridade tributária, em bom português, seguir o rastro do dinheiro quando ele sai de Portugal. Não. O rastro do dinheiro hoje em dia é relativamente fácil. Eu estou a falar de coisas normais, não estou a falar de tráficos de droga e essas coisas. Agora, o dinheiro, a origem e para onde ele vai, é extremamente fácil de ser seguido hoje em dia. Porquê? Porque há vários acordos de troca de informações, e há um acordo mundial de troca de informações em que o dinheiro das pessoas é informado ao estado da residência fiscal, para onde foi, para onde está e uma data de ativos. Nunca foi tão fácil seguir o dinheiro. Então como é que, segundo a Ana Gomes, é uma reportagem, um pedaço da reportagem que vamos ver mais à frente neste especial, mas a Ana Gomes diz que entre 2011 e 2015, nos anos da Troika, saíram de Portugal cerca de 10 mil milhões de euros e perdeu-se o rastro desse dinheiro. É assim tão fácil? Bom, é preciso querer encontrá-lo. Atenção, que é uma coisa que ajuda. Ajuda muito, não é? E quando se quer encontrar, encontra-se. Não estou a falar daquelas coisas terroristas, nem tráficos de droga, se calhar esse aí é muito difícil de encontrar. Agora, o dinheiro que sai vai transferido para determinadas entidades que têm que trocar informação, que têm regras anti-branqueamento de capital, têm tudo. Por isso, é fácil descobrir muitas vezes o dinheiro. Agora, como sempre nestas coisas, é preciso tomar a iniciativa de o descobrir. Uma das coisas que eu acho curiosa é que, por exemplo, os futebolistas ou uma pessoa normal da sociedade portuguesa descobrem tudo o que ele faz. Mas depois há classes, e nomeadamente a classe política ou certo tipo de atividades, onde depois já não se descobre. O que é que significa? Há qualquer coisa que não funciona. Porque a troca de informação e os bits que estão nos bancos e nas entidades, nos sítios todos, porque o dinheiro é facílimo de seguir, porque o dinheiro é transferido sempre e registada-se todas as suas transferências em sistemas internacionais, não é? E hoje em dia, até com estas moedas novas eletrónicas, ainda mais fácil é de seguir, porque tem que ser confirmado por 20 ou 30 entidades diferentes qualquer transferência. Agora, muitas vezes não há vontade de seguir isso. E dou casos, por exemplo, que eu acho graves, alegadamente, porque eu não posso dizer que sim, que não tenho dados, mas não compreendo, por exemplo, com o que aconteceu no BES e aconteceu noutros bancos, que esse dinheiro não se tenha sido todo encontrado.
Até deviam ter fotografias dele. Lá está, Rui Pinto- boa vontade, se calhar, não é? Rui Pinto tem razão quando diz que não acredita na justiça em Portugal. Tem a ver um pouco com isto, ou seja, uma das citações dele na Hungria, no tribunal, quando foi presente à juíza no tribunal de Budapeste, foi: em Portugal nunca acontece nada. Eu acho que Tem essa ideia também? Não, eu acho que a justiça em Portugal funciona lentissimamente, mas funciona. Agora, mais uma vez, há casos, se calhar, que não chegam sequer à justiça, não é? E eu não consigo compreender, por exemplo, que nós tenhamos tanta corrupção em Portugal e que esses casos não sejam apanhados. Porquê? Mais uma vez, porque esses dados e estas transferências de informação estão disponíveis. Mas o Brasil, que encontrou todos estes casos, pagou um sistema de busca de divergências entre ativos, operações, etc., que dá essa informação, que são preciso, por exemplo, 50 mil horas de trabalho de pessoas em 2 segundos. Por isso, se utilizassem esse software em Portugal, iriam de certeza apanhar imensíssima gente e podem comprá-lo. Agora, porquê é que não o compram? Atenção que depois, muitas vezes, os contribuintes pequeninos é que são investigados como se fossem os criminosos terríveis ou outros casos. Mas estes enormes, mais, atenção que este dinheiro, há detetives internacionais poderosíssimos, têm contactos em serviços secretos, têm tudo e mais alguma coisa, cobram um montante que são entre 5% e 10% do recuperado, e descobrem tudo, porque é tanto dinheiro para recuperar que eles descobrem tudo. Porque é que nada desses recursos são utilizados? Eles até tiram fotografias com eles, com os montinhos de dinheiro, se quiserem. Eu não consigo compreender. Rui, quem tem medo de Rui Pinto? É óbvio que este caso toca ao futebol. E toca ao futebol, se calhar, como nunca tocou um outro caso. O futebol, quando digo futebol, não é só português, é o futebol europeu. Quem tem medo de Rui Pinto, Rui Santos? Boa noite a todos. Eu acho que há muita gente que tem medo do Rui Pinto e muita gente, concretamente, do futebol. Eu vejo o Rui Pinto como um denunciante, vejo o Rui Pinto como alguém que pode ser muito útil ao futebol, porque, na verdade, ele tem denunciado, e através daquilo que foi publicado no Football Leaks, algumas situações que eu gostava que fossem denunciadas e descobertas pelos sistemas de regulação existentes em Portugal e no futebol português. E eu acho que essa é a maior das perversões, isto é, nós percebermos que o nosso sistema de regulação não funciona, o sistema de regulação no futebol português não funciona e, portanto, eu acho aqui uma utilidade importante, porque para além dos métodos que eu posso condenar, para mim é mais importante os resultados, são mais importantes os resultados. E os resultados, desde logo, começam com uma primeira publicação no Football Leaks, que foi em setembro de 2015, com a publicação de 2 contratos do Twente com o Adoyan e que tiveram resultados práticos. É preciso ver isso. É que, independentemente da forma de acesso, houve uma coisa que aconteceu. É que o Twente baixou de divisão e esteve proibido de participar nas provas europeias durante 3 anos. E, portanto, isto é uma consequência fundamental, de um efeito fundamental, que se não fosse a revelação dos contratos através da Football Leaks, isto não acontecia. E, portanto, preocupa-me o estado do futebol, preocupa-me que não haja regulação, preocupa-me que seja tudo muito escondido, preocupa-me a questão das transferências e dos dinheiros resultantes dos movimentos financeiros das transferências. É tudo muito opaco, é tudo muito pouco transparente. Não houve ninguém durante anos e anos e anos em Portugal que se preocupasse com isto. E, portanto, nestas circunstâncias, por falta da regulação, se calhar vão aparecer mais Ruis Pintos. Isto é, eu vejo na atividade do Rui Pinto algo que pode ser muito importante para denunciar, não apenas, quer dizer, em termos daquilo que é a caracterização do futebol, e eu não estou a falar só do futebol em Portugal, nós estamos a falar de documentos de toda a de Europa. uma caracterização da atividade do futebol, da indústria do futebol em termos europeus e mundiais, e, portanto, preocupa-me os movimentos, quer dizer, eu estive a ler o livro do Rafael Buskman e do
Michael Wohlzimmer, não é? Que são os autores do Football League. Der Spiegel. Jornalistas da Der Spiegel, e quem lê aquele livro percebe que há um conjunto de situações que nós percepcionámos há muitos anos, mas que não têm consequências nenhumas. Quer dizer, não há, ou as investigações não chegam a bom porto, não acontece nada, e portanto tudo aquilo que está plasmado naquele livro, nós reconhecemos como algo que tem a ver com, digamos, o que nós seguimos relativamente à história do futebol, nomeadamente em Portugal. E portanto eu acho que eu preocupa-me coisas que têm a ver com o seguinte. No caso, por exemplo, no caso do Cristiano Ronaldo, houve uma consequência em termos de benefício do Estado espanhol. Cerca de 17 milhões de euros. Há coisas que, quer dizer, independentemente do processo em si, eu como cidadão e como contribuinte, eu quero saber a razão pela qual, e se o futebol tem aqui, digamos, algum impacto negativo relativamente àquilo que é o desvio dos dinheiros, etc. Quer dizer, eu quero saber, enquanto contribuinte, porque se eu pago os meus impostos e se considero que há uma franja importante da população que paga impostos, eu quero saber para onde é que vai o dinheiro. E quero saber, através desses desvios, porque é que eu estou a pagar uma fatura que não deveria pagar. E esta é que devia ser a grande preocupação das sociedades. E me custa-me imenso perceber que as sociedades, em relação a estes processos, porque depois há aqui um outro problema que, aliás, o Rui Pinto denunciou, que é a questão da clubite. Porque, infelizmente, quer dizer, este processo não tem nada a ver com o Benfica e com o Porto, até ver, não é? Este processo em si não tem nada a ver. Mas quem segue as redes sociais transportam logo este caso para a luta entre o Benfica e o Porto. É claro que se pode, através deste processo, chegar à conclusão se sim ou não se o Rui Pinto entrou no sistema informático do Benfica, etc. Mas neste momento não é nada disso que está em causa. O que está em causa aqui, e é importante as pessoas perceberem isto, é de alguém, que eu também acredito que não esteja sozinho, mas de alguém que gosta de futebol, que tem uma visão sobre o futebol, que teve acesso a um conjunto de documentos, e estamos aqui a falar, enfim, de muita documentação que está no espaço público, e que denuncia um conjunto de comportamentos. E é sobre eles que nós todos devíamos refletir. Isto é, eu penso que o Rui Pinto estará sempre numa posição difícil, porque o sistema geral não gosta de denunciantes. Eu acho, é a minha perspectiva, não gosta, porque eu acho que o sistema está todo contaminado, não é só a parte do futebol. Rui, passando a bola à Filipa, porque está a falar do sistema, a verdade é que as leis em Portugal não dão muita ajuda ao Rui Pinto, ou seja, ao nível da diferença entre denunciante, whistleblower e cibercriminoso, por exemplo, ou melhor dito, na proteção dos denunciantes, o regime jurídico português, corrija-me se estiver errado, Filipa, não avançou muito, ou seja, comparativamente com outros países. A lei, eu não conheço, obviamente, a legislação dos restantes países. O que posso dizer é que a diretiva, e importa aqui esclarecer, a diretiva que está para ser publicada, a chamada diretiva whistleblower, não pode ser aplicada ou não pode ser aplicada ao Rui Pinto, porque o Rui Pinto não cai no âmbito da diretiva. Isto porque o whistleblower, que de resto temos o exemplo do Snowden, entre outros, já que são históricos, é alguém que, no âmbito das suas funções, portanto, quando está no exercício da sua função, tem acesso de uma forma legítima a uma série de documentação que ou indiciam a prática de um crime ou em si constituem um crime. Coisa completamente diferente, e atenção que isto é um caminho que pode ser um pouco perigoso confundir, coisa completamente diferente é alguém que tem um acesso ilegítimo a uma série de documentação e aí decide denunciar e decide partilhar essa informação. Essa prova é uma prova ilícita, que é completamente diferente. Isto não quer dizer, porém, e aqui fazendo companhia ao meu colega, isto não quer dizer, porém, que não possa servir como notícia do crime. Ou seja, e eu tenho grande fé na justiça portuguesa, os procuradores podem perfeitamente ter acesso a essa documentação e iniciar uma investigação. E assim sim
descobrir ou ter forma de obter essa mesma documentação de forma lícita e essa sim poder ser fundamento para instaurar processos contra terceiros. E se essa informação estiver, por exemplo, como está no caso do Futebol Leaks, na internet? Ou seja, pode ser enquadrada, por exemplo, ou ter semelhanças com o facto de um jornalista ter acesso a um documento e colocá-lo no seu órgão de comunicação social? Há aqui alguma semelhança? Ou seja, a polícia pode, por exemplo, pegar nos documentos que o Futebol Leaks divulgou e a lista é extensa e abrir, como aconteceu noutros países, investigações? Temos o caso do Jorge Mendes, por exemplo, em Portugal. Depende, uma vez mais, e o facto dessa informação ter sido partilhada não quer dizer necessariamente que ela seja lícita, tenha sido obtida ilicitamente, não é? Ou seja, pode ter sido obtida, mais uma vez, com violação de uma série de direitos fundamentais dos cidadãos, nomeadamente quem está implicado nesses documentos. E, portanto, não poderá ser, é processualmente inexistente. Como lhe disse, poderá sim servir para a notícia do crime, poderá sim servir para iniciar uma investigação. E aí o Rui Pinto servirá como auxiliar do Ministério Público, poderá cooperar com a Justiça e pode ser testemunha e até ser protegido ao abrigo da Lei das Testemunhas, que é uma lei já um pouco antiga, mas que funciona. André, funciona a Lei da Proteção das Testemunhas? Tem experiência na Polícia Judiciária? Antes de mais, como é que funciona? Ou seja, qual é o pontapé de saída e depois como é que se processa? Funciona bastante bem, mas eu gostava de ir um pouco atrás. Se me permitem, porque queria dizer que, naturalmente, como uma das preocupações